Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Londrina, sua linda! Nós estamos cada vez mais imaginando o que possa estar acontecendo nos nossos lares, nas nossas vidas e na nossa cidade. E aí o veículo de comunicação tem que também imaginar que nós temos que levar cada vez mais informações dos mais variados assuntos. O que será que está acontecendo nas nossas empresas? O que está acontecendo nos nossos lares, não é? Nas nossas vidas? Será que nós estamos cada vez mais deprimidos, oprimidos? Será que nós estamos cada vez mais pensativos? Esse peso social, esse peso que recai nos nossos ombros depois de 2 anos e meio, quase 3 anos de pandemia, mudou drasticamente as nossas vidas? Então eu tenho a oportunidade aqui, pela Paiquerê 91,7, de poder encabeçar aqui, como jornalista, algumas discussões. Aqui a gente já discutiu a respeito da Rua Paranaguá e seus dilemas, sobre os eventos da cidade de Londrina, sobre o suicídio, a gente já conversou sobre segurança, sobre moda, cultura, tradição, a gente já conversou sobre esporte, e hoje eu quero trazer à tona um assunto muito interessante. Bem-estar, corpo, mente e espírito. Por isso que eu volto lá no comecinho da minha fala. Como é que nós estamos nas nossas vidas, nas nossas casas, nos nossos empregos, na nossa cidade? Será que a gente reclama demais? Será que a gente é positivo de menos? Não sei se existe isso. Será que nós estamos num momento em que a gente tem que verdadeiramente refletir um pouco mais sobre as nossas dádivas? E olhar menos o outro e olhar mais pra gente? Mas como é que a gente faz isso? Isso é treinado? Isso vem do corpo, da mente, do espírito? De que forma que se separa tudo isso? Ou isso tudo se junta e a gente não sabe? Para esclarecer um pouco mais essas minhas dúvidas, eu quero levar as minhas dúvidas para você também, eu tenho aqui a presença do Gustavo Isaías, ele é mentor de desenvolvimento humano, com mais de uma década de experiência no domínio do desenvolvimento humano e organizacional. Sua abordagem central se fundamenta na aplicação do Eneagrama como ferramenta de análise da personalidade humana, promovendo assim o autodesenvolvimento. Depois a gente vai descobrir um pouco mais o que é esse tal de Eneagrama, que eu sei que é milenar. Olha que bacana. E não tem nada de coisas sem explicação, sabe? Coisas secretas. Nada mais é do que um grande estudo. Eu tenho me acompanhando aqui também o Alexandre Barreiros, ele é especialista em treinamento físico funcional. Ele é formado na Universidade Estadual de Londrina em 2005, educador físico com ênfase em treinamento funcional, árbitro da Federação Paranaense de Futsal e faz atendimento voltado mais à saúde do que performance. Desde 2018, atendendo em praças e campos de futebol de bairros. Esse cara coloca a mão na massa de verdade mesmo, na quebrada no bom sentido, na comunidade, em bairros, fala muito com a pessoa da terceira idade, da melhor idade, tá bom? E tenho o prazer também de trocar uma ideia com um discípulo de Venerável. Agora, o que tem de tradução para mim, eu vou pedir pro monge. Monge Gen Kelsan Drimé. Agora diz pra mim como é que soleta seu nome certinho pra eu não errar nunca mais. Gen Kelsan Drimé, mas pode me chamar só de monge ou Gen Drimé. Grande monge, discípulo de Venerável. Fala o nome do Venerável. Geshe Kelsan Gyatso Rinpoche. Há mais de 15 anos, trabalha para estabelecer o budismo Kadampa no Brasil. Foi professor residente da CMQ, que é o Centro de Meditação Kadampa Brasil, no Rio de Janeiro, por 10 anos, e dá aulas de meditação no programa geral e no programa de estudos de meditação. Bom, muito bem, então nós temos um monge, nós temos um mentor de desenvolvimento humano e um especialista em treinamento físico. E a pergunta é para os 3 senhores: o que é o autoconhecimento? Vamos começar pelo monge. Monge, o que é o autoconhecimento pela sua experiência? Então, na realidade, da perspectiva budista, como eu já expliquei quando a gente estava conversando previamente, não religiosa, o autoconhecimento é algo extremamente necessário para que a gente se qualifique como ser humano e possa beneficiar os outros. Então, posso dizer, resumidamente, que o autoconhecimento é a nossa capacidade de perceber os nossos estados mentais positivos, como amor, compaixão, sabedoria, paciência, e aprimorá-los, e corajosamente reconhecer os estados mentais negativos, como a nossa raiva, orgulho, inveja, e tomar a determinação e, através de técnicas, reduzi-los e, por fim, abandoná-los. À medida que você se torna capaz de conhecer os bons sentimentos e aprimorá-los, e
reconhecer os maus sentimentos e reduzi-los, você vai aprimorando seu autoconhecimento e colocando isso a serviço das pessoas. Basicamente, essa é a nossa visão, resumidamente. Resumidamente. Gustavo, eis uma visão do monge a respeito do autoconhecimento. Ou seja, são identificações das nossas emoções. Exatamente. Chega um ponto da nossa vida, da nossa jornada, enquanto pessoa, nós passamos a nos questionar. Por que fazemos o que fazemos? Onde estamos? Para onde vamos? De onde viemos? Esses questionamentos são naturais, né, do ser humano, da nossa psique, do nosso dia a dia. E é nesse momento dessa jornada que eu paro e me autoavalio. Eu me autoanaliso, né, para entender o porquê eu faço o que eu faço. E parar mesmo. Parar. Eu preciso, vai ter que ter um choque. Eu preciso, em um determinado momento, tomar consciência. Não é nada inconsciente ou de uma forma sem ter uma causa. Você vai ter algo que vai acontecer com você em algum momento que você vai precisar passar por esse processo, porque senão nós corremos um risco de passar por essa terra, por essa vida e com um vazio existencial, uma crise existencial. Então, o autoconhecimento é aquele processo que eu paro e começo a me analisar, entender o porquê eu faço como eu faço. Agora, claro, que quando eu faço esse processo de interiorização, eu também vou melhorar o meio. Então, eu melhoro o relacionamento em casa, no trabalho, na igreja. Então, o autoconhecimento, ele proporciona o autodesenvolvimento. Muito bem. Alexandre, você percebe que as pessoas estão mais estressadas quando você tem esse contato com todas elas, em todos os... Porque aí não adianta você dizer que o cara que tem grana não está estressado, aquele que é, vamos dizer, com menos favorecido financeiramente é mais estressado. E isso está na sociedade como um todo. É geral. Inclusive, assim, complementando até o que o Gustavo falou, as pessoas, às vezes, no autoconhecimento, como o Monte também disse, vai buscar lá no interior como você pode melhorar e tudo mais. Mas isso também passa por como você trata as pessoas na sua volta. Então você começa também a se conhecer melhor para você tratar os outros melhores. E muitas vezes o que acontece? A gente recebe de umas pessoas um momento de estresse, um momento de um próprio xingamento, e o teu autoconhecimento, naquela hora, você tem que parar e avaliar. Eu preciso absorver isso de alguma maneira, mas o meu autoconhecimento vai me ajudar a passar para aquela pessoa uma calma. Porque se você levantar a voz com quem vai levantar a voz com você também no estresse do dia a dia, você também está indo para outro caminho. Não é um autoconhecimento. Autoconhecimento é isso. Dar uma paradinha e avaliar. Aquela situação eu posso resolver de uma maneira ou de outra para melhorar a vida da pessoa. E melhorando a vida dos outros, a gente vai melhorando a nossa automaticamente. Um amigo meu, Adriano Gato de Camboriú, ele diz assim, de Balneário Camboriú, ele fala assim, ó, quem é feliz não dá trabalho. Isso. Quem é feliz não dá trabalho. É o seguinte, ô monge, como pensar em bem-estar com tantos desafios na nossa vida? Tantos desafios que hoje, cada vez mais, o desafio está na tenra idade. Criança hoje tem um desafio porque ele precisa ser melhor no YouTube, no TikTok. Até as próprias crianças têm desafios. E antigamente criança não tinha tanto desafio assim. Hoje tem uma disputa com o YouTuber, tem disputa com outro cara que está nas redes sociais. Como é que a gente tem bem-estar com tantos desafios ultimamente? Então, na realidade, eu gostei muito do ditado do seu amigo aí. Não é nem só quem é feliz não dá trabalho, eu acho que quem é feliz soluciona todas as questões do dia a dia da melhor maneira possível. Então, eu concordo plenamente e amplio aí esse ditado. Eu acho que felicidade é uma base essencial do autoconhecimento. E um pouco é isso. Eu acho que, infelizmente, nós estamos habituados aí, por conta de tantos desafios e tantas questões exteriores, a contar com essas boas condições ou más condições para qualificar a nossa qualidade de vida. E, do ponto de vista do treino da mente e do autoconhecimento, é justamente o oposto. Eu acho que a gente precisa dar esse mergulho, como também já foi dito. Eu acho que não precisa necessariamente que haja um choque muito grande, mas eu acho que precisa ter essa parada de algum momento. Por exemplo, os pais podem estar um pouco mais preparados também para avaliar que, se nós não começarmos uma caminhada interior até na mais tenra idade, como você colocou, o que nós vamos fazer é desenvolver os maus hábitos que todos os adultos, nossa geração inclusive, desenvolveu, de contar com boas condições exteriores para ser feliz e ter muita dificuldade de lidar com aquilo que acontece no dia a dia de forma desafiadora.
Então, uma maneira simples da gente pensar como lidar com autoconhecimento no mundo tão cheio de desafios é olhar para os desafios e encorajar-se a se aprimorar, a se fortalecer, seja para ser capaz de lidar com as situações desafiadoras da vida, que vão acontecer, todos nós vamos envelhecer, vamos adoecer, vamos morrer, vamos perder pessoas queridas, então essas coisas vão acontecer, né? Então, o quão preparado nós estamos para lidar com essas questões desafiadoras da vida. E investir agora que nós temos tempo e consciência para nos tornar pessoas mais fortes. Basicamente, reconhecendo essa necessidade e trilhando esse caminho interior, que no nosso caso passa muito pela prática regular de meditação. Ô monge, a gente só é feliz e ter paz se meditar ou não? É necessário a meditação para buscar a felicidade e a paz? Olha, eu acho que essa seria uma atitude quase arrogante, né? Do tipo, você só é feliz se você tiver paz. Não, eu acho que em vários pontos, em vários momentos da nossa vida, nós experienciamos algum grau de felicidade, né? Principalmente quando as coisas estão dando certo. Então, não é isso que a gente está questionando. O problema é que muitas vezes as coisas estão tão certo na nossa vida. Eu, por exemplo, me considero uma pessoa que fui muito afortunado a vida toda. Tenho uma família bem estruturada até hoje, pais, irmãos, essa coisa toda, e nunca sofri nenhum grande revés na minha vida, né? Então, às vezes, essa vida muito certinha dá a sensação que nós somos uma pessoa permanentemente feliz. Só que isso também nos fragiliza, porque quando a gente não tiver essas boas condições, então o que acontece é que a gente se desespera. Então, na realidade, a meditação, ela entra no momento onde você começa a se qualificar para viver os bons momentos, viver as boas condições de vida de uma perspectiva serena e construtiva, inclusive plenamente consciente que eles vão acabar. E quando os desafios chegam, quando a rotina chega, você não se entedia, você simplesmente está forte o suficiente interiormente para lidar com eles como um aprendizado ou como uma forma de se fortalecer. Então, sim, você pode ser feliz sem meditar, mas se você não treinar a sua mente, eu acho que é um pouco... Eu passo a pergunta aí para o nosso amigo educador físico, meio que assim, eu posso correr uma maratona sem treinar? Seria meio isso. Não mesmo. Como que se inicia um processo de autoconhecimento, Gustavo? Como é que se inicia um processo? Eu sou leigo, eu não estudo, eu não sou muito de ler. A maioria das pessoas são assim, não adianta, nós não temos uma cultura, né? O brasileiro não tem uma cultura, fala assim, a gente lê tantos livros ano. Não, né? Nós somos muito de pegar exemplos, né? Eu tenho certeza absoluta, assim, que no final desse programa, a leitura que a gente tem de um monge será diferente. Da primeira vez eu bato papo com um monge, né? Quem que é um monge, né? Nasceu com esse nome, de onde ele veio, o que ele estudou, daqui a pouquinho a minha curiosidade vai aflorar. E a gente acha às vezes que ele é mais feliz que a gente porque ele medita mais. Será? Mas ele também tem os perrengues dele, também. Esse é um mistério. Esse é um mistério, né? Agora, Gustavo, no dia a dia, como é que eu inicio um processo de autoconhecimento? Existem etapas? Existem processos? Então, existe um momento individual, isso é individual, na qual nós vamos nos questionar. Quando eu falava agora sobre um choque, é um momento na minha vida, pode ser na vida matrimonial, pode ser na vida do trabalho, pode ser na vida espiritual, que eu vou começar a me questionar. É um momento que eu olho para mim. Então, não tem uma idade correta para isso. O que eu percebo, até seguindo a linha do que você falou da leitura, é que nós vivemos num país, uma cultura ainda muito conteudista. Então, no colégio, apesar que vem mudando atualmente, falando de questões socioemocionais, mas ainda estamos engateando nesse processo. Nós somos muito treinados a passar na prova. Então, você tinha que estudar para tirar uma média. Normalmente, você estudava só para aquela prova, né? E assim nós fomos crescendo. Então, durante a nossa jornada com os nossos pais, ou na própria igreja, ou no trabalho, nós não somos estimulados a olhar para nós. Então, quando, principalmente pós-pandemia, nós começamos a perceber que as pessoas ficaram em casa e tiveram que começar a olhar mais para si, olhar mais para o esposo, para o filho, mas e agora? Eu tenho que ser interessante para essa pessoa também. Muitas vezes não tinha nem assunto, né? Então, pandemia, um choque, um momento, uma pausa ali que eu tive que
falar, poxa vida, como que eu posso contribuir para ser uma pessoa melhor? Então, não tem uma idade correta, mas vai existir algum momento na vida que nós vamos ter esse questionamento. Né? E aí eu vou precisar dar um passo em relação a isso. Eu preciso criar um espaço cognitivo. Eu não sei até como o monge traduz meditação, mas para mim meditação é eu meditar a ação que eu estou fazendo. Meditação, eu vou observar a minha ação. Quais são as minhas ações no dia a dia? Né? Elas estão me promovendo mais para eu avançar ou mais para eu regredir? Ou para eu ficar numa zona de conforto, como nós conhecemos, né? Então, eu vou meditando o que eu estou fazendo no meu dia a dia, né? Então, é um processo de autoanálise, de autoconhecimento, e eu vou entendendo se aquilo que eu estou fazendo está me ajudando a progredir, né? Ou muitas vezes a regredir. E muitas pessoas, Marcão, eu faço muitas mentorias e ouço algumas pessoas falando assim, não, mas eu não faço nada. Não fazer nada é uma ação, a ação de não fazer. Então, muitas vezes, até eu ficar parado, vai me fazer regredir de alguma forma. Eu tenho muito ócio produtivo. Adoro ficar sem fazer nada, né? Exatamente, que é um ócio, eu pensando, assistindo alguma coisa, batendo papo com os meus amigos. Eu faço muita pesquisa de comportamento e de consumo. Então, na hora que eu estou batendo papo com os meus amigos, eu estou vendo a sandália da mulher dele, o esmalte, a calça, a blusa, o óculos, a maquiagem. Ali eu estou já analisando aquilo que ela está consumindo, a idade dela, na classe social dela, para saber o que está acontecendo nas vitrines. É um ócio produtivo. Você está meditando uma ação, você está observando tudo isso. Quando eu me refiro a não fazer nada, é aquele momento que você chega em casa, senta no sofá, pega o controle e agora, né, e fico ali, devagando. Eu não estou em processo de meditar realmente o que eu estou fazendo. Eu fico neutralizado. Neutralizado. A meditação cura depressão e ansiedade ou a gente precisa do educador físico, Alexandre? Ó, esse choque que o Gustavo fala, o Monge também falou ali e tudo, é interessante, cara. Se a gente for levar pro lado do treinamento físico, às vezes você tem pessoas que estão ali numa situação de saúde um pouco pior, né? Tá precisando de algum remédio, alguma coisa, e às vezes a pessoa até fala, ó, faça uma meditação, cara, lê um pouco mais, distrai a sua cabeça com outras coisas. E aí o choque para a pessoa muitas vezes se ligar de que ela precisa de um treinamento físico, uma atividade física, às vezes passa até por um ataque cardíaco que ela teve e ela fala que nunca conseguiu fazer nenhuma atividade física. Se ela tiver um ataque num dia, no outro dia de manhã, você pode crer que ela tá lá no zerão, andando, porque o médico falou para ela que a atividade física faz bem e tudo. Então a gente às vezes fica esperando um choque muito grande para a gente mudar. Então esse autoconhecimento que o Gustavo falou, da gente dar essa paradinha, a gente tem que dar essa paradinha também ali no momento onde você está mais feliz e tudo. E avaliar, tô feliz por quê? Então aí você começa a ter um autoconhecimento e fala, não, tô seguindo certo minha vida, não tô, preciso melhorar num ponto, melhorar em outro. Então assim, às vezes esse choque que a gente leva, ele pode curar uma depressão. Porque se a pessoa tiver um choque e falar, ó, preciso mudar minha vida, e também assim, não são todas as áreas que você consegue de um dia para o outro pegar uma chavinha, desliga e liga e você mudar. Às vezes são processos lentos, mas que vai mudar. Lógico. Né? Ô monge, a meditação cura depressão e ansiedade? Como é que a gente faz isso na prática mesmo? Agora tem milhares de pessoas dizendo, agora eu vou ouvir um monge e eu vou mudar a minha vida. Eu quero ver essas nossas praças aqui em Londrina cheias de gente meditando. O que é esse ato? É parar, respirar. Me dá na prática o que é essa meditação? Como é que a gente faz ela para a gente se autoconhecer? Então vamos lá. Na realidade, eu gostaria só de retomar, acho que 3 pontos aí. Eu acho que o primeiro deles é realmente a meditação que a gente faz não é só uma contemplação das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Então a meditação é o treino formal mesmo, onde você restringe as suas portas sensoriais, ou seja, você para de prestar atenção no que está ouvindo, para de prestar atenção no que está vendo e tudo mais, e dentro desse mergulho interior, você usa raciocínios lógicos até suscitar, digamos assim, determinações ou sentimentos positivos e retém esses sentimentos positivos. Então a meditação para nós é a mente, é interior, é sentida no coração, se concentra nessa determinação positiva, nesse sentimento positivo que nós chamamos de objeto virtuoso, e porque consegue se concentrar através de raciocínio
nesse objeto virtuoso, você experiencia paz interior. Então, por exemplo, um pouco como foi falado aí pelo nosso amigo treinador, eu fui uma dessas pessoas. Eu tenho muita dificuldade de encaixar na minha vida diária o treinamento físico, e foi justamente depois de um exame de sangue, onde meu cardiologista falou que eu estava muito perto de me tornar diabético e o que estava faltando era justamente exercício físico, que eu criei espaço para andar 1h15 por dia. Que tal? 1h15, Estou no andarilho já há um ano e as minhas taxas estão excelentes. É lógico que naquela linha do ócio criativo, que eu também concordo que o que você falou sobre você não é ócio criativo, significa que você é um workaholic, que você trabalha o tempo todo, inclusive quando você está relaxando. Eu também não consigo ficar andando sem propósito 1h15. No meu caso, o propósito, eu uso essa 1h15 de caminhada para associar também com práticas espirituais, que me ajudam também a ter um corpo saudável e uma mente saudável, ok? Então, na realidade, se você começa a cuidar da sua saúde física e a cuidar da sua saúde mental através do treino da mente mesmo, é um repetir. É como caminhar, é como correr, é como nadar. Não adianta só entender a técnica, você tem que compreender, trazer isso para uma vivência mais profunda e repetir, até que aquilo que você deseja desenvolver se torne a sua realidade, como, por exemplo, conseguir correr a maratona. É bem simples desse jeito. Então, nós nos determinamos, por exemplo, a reconhecer e reduzir a nossa raiva até que a gente consiga lidar com as situações que antes nos irritavam de uma perspectiva serena e construtiva. Então, sempre que você mergulha nesse autoconhecimento, você se fortalece. A pergunta se pode curar a depressão, ela é provocativa, porque na realidade a gente muitas vezes chama de depressão o que é algum nível de desânimo, ok? Então, se você está só desanimado, se você está triste, se você está angustiado, eu acho que a prática de meditação, e concordo com ele, associado ao exercício físico, que é espetacular, pode ajudar sim a você ter uma sensação de bem-estar e superar suas dificuldades. Agora, é lógico que a gente nunca pode descartar o aspecto psiquiátrico, efetivamente, de doenças. Então, em hipótese nenhuma, a gente deve negligenciar uma consulta médica para saber diferenciar o que de verdade é uma questão clínica que precisa ser tratada por um médico e é algo que pode ser fortalecido através da prática de meditação. Agora, na minha prática pessoal, no meu dia a dia, e eu sou professor residente hoje já há mais de 13 anos, eu vi muitas pessoas, através da meditação, como, digamos assim, uma técnica suplementar ao tratamento da depressão, ao tratamento de outras questões psiquiátricas mais leves, dá excelente resultado, inclusive constatado pelos médicos dela. Então, por um lado, não cura, mas, por outro lado, ajuda significativamente no processo de superação das dificuldades, mesmo nas doenças psiquiátricas mais pesadas, obviamente com algum grau de cognição. Eu tomo remédios, a maioria das pessoas, depois de uma certa idade, tem alguns conjuntos de remédios, pressão, colesterol, né? Um pouquinho de ansiedade. Tomo remédio. A meditação ajuda, monge? Então, na realidade, essa é uma coisa Posso que a gente meditar? precisa entender. Mesmo tomando remédios? Essa é uma pergunta que sempre me fazem, né? Na realidade, eu acho que você deve tentar meditar sempre, porque como é uma forma de você se fortalecer, inclusive depender menos do remédio. Só então, para dar uma declaração importante, eu estava num ponto, em termos de saúde, que não estava crítico, mas eu estava tomando remédio para colesterol, né? E eu estava tomando 2 remédios já para controlar o meu colesterol. E hoje, depois que eu comecei a caminhar e intensifiquei o meu treino de meditação, eu não estou tomando nenhum remédio, meus exames estão absolutamente regularizados. Então, graças ao treino físico, veja bem, uma coisa que é importante, acho que a gente nunca pode partir para o extremo. Ou você confia só no treino físico para desestressar, ou só no treino mental para se fortalecer. Não, eu acho que tudo faz parte desse fenômeno chamado vida. É o famoso mens sana in corpore sano. Então, enquanto você cuida do seu corpo da maneira mais ampla, seja cuidando de uma boa alimentação, seja fazendo exercícios físicos que caibam dentro da sua rotina, você também aproveita ou inclui na sua agenda uma rotina de meditação. Eu acho que
pela minha experiência, na realidade, aí vai muita orientação do professor, essa é parte da minha função. Seria legal você conversar com o seu professor e ele vai te dizer qual a meditação, dentro da nossa tradição, são várias opções de meditação, que vai se adequar melhor àquele seu momento e a sua realidade, principalmente tomando remédio. Mas, assim, meditação e remédios, mesmo remédios psiquiátricos, não são contraditórios. Você pode meditar enquanto toma remédios, mesmo aqueles remédios que abalam um pouco o seu humor. O que eu acho que a gente deve tomar cuidado é confiar só nos remédios para superar dificuldades mentais. Isso mesmo os psiquiatras concordam que nenhum remédio cura você de dificuldades mentais. O remédio atenua os efeitos físicos, digamos, químicos do corpo, né, com relação àquilo que você está vivendo. Agora, eu acho que em algum momento você tem que entender, como o nosso amigo falou, nesse choque aí, você tem que entender que você vai ter que dar um trato na sua mente. E eu, sinceramente, depois de percorrer vários caminhos interiores, não conheço, para mim, e aí eu estou fazendo um juízo de valor pessoal, ferramenta mais poderosa do que a meditação. Muito bem. Alexandre, existe uma dieta infalível para a gente emagrecer, uma abordagem ideal que envolva esse bem-estar? O monge já acabou de confessar, não é verdade? Que ele também tomou seu remedinho, teve que começar a andar, meditou um monte, mas é um conjunto de situações. Por isso que o nosso programa tem tudo a ver, que é corpo, mente e espírito. Estamos falando do corpo. Existe alguma coisa mágica ou é de pessoa para pessoa? Porque tem gente que tem predisposição para engordar que não adianta. Aí o cara fica mal com ele mesmo, mal com a sociedade, porque se olha no espelho, e aí, lógico, na comunicação, e nós somos culpados da comunicação, a gente só coloca os corpos bonitos, legais, não é verdade? Isso reflete negativamente, tem tudo a ver com o que o Isaías depois pode ajudar a gente. Então, tem alguma coisa ideal, ou ideal é ter a saúde mesmo gordinho? Olha só, o monge falou dos extremos, né? Então, hoje em dia, nessa época, a gente está indo muito dos extremos, em várias situações. Então, tem pouca gente hoje que está no equilíbrio, que é a metade do negócio. Né? Então tem muita gente de um lado ou do outro. E existe lá o lado do remédio e o lado da atividade física. Então eu acho que essa combinação para um emagrecer, ela é variável, mas muito, de pessoa para pessoa. Então cada um tem que procurar. Aí entra o autoconhecimento. Então se a pessoa vai querer emagrecer, vai correr a maratona ou andar 1h30, ela fala assim, cara, eu não consigo andar 1h30, meu pé dói, não sei o quê. Então você vai ter que procurar uma outra atividade que sustente aquilo que você possa fazer. Às vezes a natação, que não tem choque. Perfeito, não tem choque. Então, por exemplo, gente que tem osteoporose não pode fazer algumas atividades. A natação, por exemplo, o pessoal fala que não tem impacto. Mas, por uma situação de osteoporose, você precisa de um esforcinho, porque o osso é trabalhar com esforço. Então, a natação, às vezes, nem é recomendável para isso. A melhor dica, então, é descobrir qual exercício físico está adaptado ao seu estado de espírito, ao seu peso, à sua idade e às suas necessidades básicas de saúde. E assim, como a pessoa vai querer fazer uma atividade física, no começo a gente pode até falar mais para frente sobre isso, sobre suplementos, tomar um monte de remédio para emagrecer, para aquilo. Não, escolha primeiro a atividade que você gosta e vá fazer, porque como o monge falou também, disciplina faz parte do negócio. E às vezes a disciplina até vence o talento, cara. Depende da situação. Ô monge, curiosidade minha, quando você anda com essa sua roupa de monge ou é de bermuda e camiseta? Eu estou adorando isso, é de uma utilidade para a sua galera geral. Veja bem, eu sou uma pessoa normal, ok? Então, uma pessoa normal, como nosso amigo preparador físico diria, anda com um bom tênis para evitar impacto, bermuda e uma camiseta de acordo com o clima. Então, quando aqui em Cabreúva, onde eu moro, tá frio, eu ando com agasalho. Quando tá mais quente, eu ando com uma camiseta normal, entendeu? Com boné, sempre protegendo do calor, em um horário que o sol não esteja muito a pino. Essa é a caminhada matinal. Então, eu começo meu dia andando 10 mil passos, em torno de 8 quilômetros. E agora, depois das refeições, normalmente eu faço uma breve caminhada que eu brinco. Eu digo que é a caminhada digestiva, obviamente isso não tem qualquer fundamento científico. Essa caminhada é para não dormir mesmo, viu, Moji? Eu acho que é para não dormir, eu acho que é para não ficar sonolento, entendeu? E aí essa caminhada depois do almoço, eu ando com a minha roupa, minhas vestes de monge mesmo, não tem nenhum problema, porque ela não envolve suor, e também não é exatamente um exercício, é algo prazeroso.
Agora, algo que ele falou que eu acho muito importante, eu acho que você descobrir o prazer no que você faz, seja na meditação, seja no autoconhecimento, seja no exercício físico, é muito importante. Porque a gente só faz realmente o que a gente gosta ou que a gente vê benefício. Então, se você está fazendo alguma coisa 100% imposta, eu posso garantir para você que não vai durar. Se você não descobre alguma questão, digamos assim, seja um exercício físico, seja uma leitura inspiradora, seja um tipo de meditação, que você realmente extrai algum prazer e veja o benefício a longo prazo, com o treino, não uma coisa imediata, você vai desistir inexoravelmente. Isso cabe inclusive para a dieta. Agora, à medida que você se equilibra como um todo, eu acho que os resultados fortalecem e estimulam o seu novo hábito mental, seja o hábito alimentar, seja o hábito de exercícios físicos, seja o hábito de meditar. Muito bem. Nós estamos saindo para um breve intervalo comercial aqui na 91,7. Você continua pelo canal do YouTube e a gente já volta comentando a respeito de corpo, mente e espírito. Muito bem, estamos agora apenas para quem está nos acompanhando pelo YouTube. Ô monge, é legal, eu tinha curiosidade mesmo, né, de saber se vai tem um traje do monge só para correr, tem um traje do monge só para festa, tem um traje do... Esse que você tá... Se isso existisse, eu acho que seria muito esquisito. Viva a bermuda e a camiseta. Ô monge, esse que você está usando são as cores do teu templo ou são as cores habituais de um monge? Na realidade, essas são vestes clássicas de um monge tibetano. Venerável Geshe Sangye Rinpoche é um mestre tibetano, né? Então, todos os monges que vêm dessa linha tibetana, nós não somos um budismo tibetano, nós somos um budismo internacional. Mas eu me visto exatamente como qualquer monge tibetano. Então, são monges que são trajes que datam de 1400, mais ou menos, de um mestre chamado Jetson Kappa, que é o fundador dos Novos Kadampas, daí nós sermos Nova Tradição Kadampa. Cara, é muito profundo, né? Não adianta a gente ir por esse caminho, monge, porque aí, cara, eu tenho muita pergunta, aí tem a ver com Tibete, tem a ver com budismo, aí a gente vai... Vamos falar de treino da mente. Eu tô adorando o treino, esse negócio aí do treino físico, treino da mente, tá muito legal. Inclusive, uma das coisas que eu vou fazer em Londrina, são 5 encontros, um encontro é com as atletas olímpicas, de um grupo importante. Como é que é o nome do grupo? Daí? Aqui tem forte a ginástica rítmica. Então, qual é o nome do grupo da ginástica rítmica? Aqui, antigamente, era da Onopar. São eles. Eu vou conversar com elas. Eles têm a história... Elas, inclusive, cara, perderam a medalha no campeonato agora mundial por 0,5 para a Itália, se não me engano. Elas erraram um negocinho de nada e perderam a medalha. Uma referência com elas mundial, eu vou falar da importância de concentração. Uma referência mundial na ginástica rítmica é aqui de Londrina. Começou desde a família Lafranc, né, a Dona Isabete, a Bárbara, e hoje a gente tem a família Ferezinha. Cara, a gente tem muita gente boa aqui. Demais. Cara, muita. As meninas de Londrina, realmente, elas fazem a diferença na ginástica rítmica no mundo inteiro. E olha que não eram bem classificadas, e elas foram conquistando. Hoje é uma referência mundial. Elas então, eu estarei com elas na quinta-feira. Você troca ideia com essa quinta-feira. Legal. Depois também, não só aqui pelo canal do YouTube, depois, monge, eu quero que você comente um pouco mais a respeito do que você vai fazer aqui em Londrina. Mas tá legal esse nosso bate-papo, porque o que eu tento fazer aqui é unir as 3 situações para que quem está em casa fale, calma aí. Então, se eu conseguir unir um pouquinho do que eu posso fazer com o meu corpo, com a minha mente, com o meu espírito, cara, aí eu saí daqui com o dever cumprido, né? Porque a gente não foi... Na verdade, Marcão, eu acho que nós só existimos como pessoas integradas, não existe mente, corpo e espírito. Na verdade, mente e espírito para nós é meio sinônimo, tá? Mas não existe só mente e corpo, nós somos mente e corpo. A existência humana
é a soma de mente e corpo. Então, é a história da mens sana in corpore sano. Não existe, por exemplo, a possibilidade de felicidade com uma mente desequilibrada ou com um corpo não saudável. Enfim, a mente desequilibrada adoece o corpo, a mente equilibrada ajuda o corpo a se curar dentro do limite, obviamente, do que é possível curar o corpo. Então está tudo integrado, não é uma coisa ou outra, é tudo junto ao mesmo tempo agora. Legal. Nós vamos entrar daqui a pouquinho, eu já dou um sinal para você, a gente já entra novamente pela 91,7. E agradecendo já a sua presença, viu, monge? Sua, do Gustavo e do Alexandre, nesse sabadão de manhã. Quente em Londrina, muito quente aqui em Londrina. E daqui a pouquinho a gente fala sobre Enneagrama. Tem um povo que fala para mim, Marcão, eu consigo te identificar, número 2, número 4, número 6, número não sei o quê. Fala, por que você tá me olhando por número, rapaz? Que isso, número é esse? Que número é esse, cara? Quer ver? Vamos voltar? 3, 2, 1... Estamos de volta aqui pela 91,7. Você estava nos acompanhando pelo canal do YouTube e agora também aqui pela 91,7 pela nossa Pai Querer. Nosso bate-papo hoje, corpo, mente e espírito. Eu tenho aqui a presença de um monge, do Gustavo e do Alexandre. Então tudo isso para a gente somar esforços e a gente continua comentando a respeito de saúde. Então a minha última pergunta era se tudo isso que a gente está fazendo aqui pode ser aplicado a qualquer pessoa. A meditação, primeiro o autoconhecimento. Eu quero parar, tenho que parar. Refletir daquilo que eu estou fazendo, com aquilo que eu estou me dedicando, ou seja, no âmbito familiar, social, comercial, espírito, tudo. Ok? Eu fiz esse meu autoconhecimento. Então, daqui a pouquinho, eu também preciso colocar a mão na massa no bom sentido. Então vamos lá, fazer um regimezinho, começar a andar, a meditação, que a gente sempre acha, monge, que a meditação tem que ser assim, eu tenho que colocar uma roupa especial, eu tenho que ter um monge do meu lado, um incenso, né? Eu não sei que incenso que eu acendo, com aquele barulhinho, porque a gente tá muito acostumado com filme, monge. Ô monge, eu tô muito acostumado com Hollywood é assim. Eu não consigo nem sentar com as pernas cruzadas, que daqueles caras. Se eu não sento com as pernas cruzadas. Hollywood engana. Hã? Como que é, monge? Hollywood engana. Hollywood engana. Hollywood engana, porque eu não sei sentar com aquelas pernas cruzadas. Eu não tenho aquela bata bonita e o incenso errado, então eu não estou meditando, monge. Tá tudo errado, monge. Não, é muito mais fácil, né? Então, na realidade, eu acho que o professor de meditação, seja ele ordenado, leigo, homem ou mulher, na nossa tradição a gente não diferencia. Eu sou um monge e um professor de meditação. Eu sou responsável pelo Centro de Meditação Kadampa Brasil, aqui em Cabreúva. Mas, na realidade, o professor, ele orienta. Para mim, tem uma analogia bem direta com a preparação física. Você não consegue malhar pela pessoa. Assim, você orienta a pessoa para que ela possa fazer o exercício mais adequado para ela, e ela, ao fazer o exercício adequado para ela, progride e se aprimora, no caso da educação física, fisicamente. No caso, digamos assim, da educação mental, mentalmente. Mas a meditação é algo interior. Então, usar incenso, usar musiquinha, usar barulho de água, tudo isso, pelo menos da maneira como a gente pratica, não é meditação. A meditação, do ponto de vista de ambiente, é silêncio completo, e do ponto de vista da sua prática, é contenção das suas cortes sensoriais, ou seja, você para, literalmente, de prestar atenção nos estímulos externos, no olfato, na audição, na visão, para ter esse espaço mental de autoconhecimento. Então, meditação, para nós, é mergulho em silêncio. Já deu altas dicas, hein? Sem cobrar nada pela consulta, hein? Então é o seguinte, é ficar quietinho, sem perfume, sem sentir nada, ouvindo a batidona do coração, hoje tem condição? Tem, né? Fica bem quietinho, não, isso é Hollywood não também. Não presta atenção em nada. É, Hollywood também. O negócio é silêncio, quietinho. Silêncio, é o néctar do silêncio. A gente tem um retiro aqui chamado Silêncio é Néctar. Respira fundo, monge. Respira fundo e solta. Respira. Respiração normal. Deixa o corpo, no caso da meditação, deixa inclusive o corpo desaparecer. Para de prestar atenção. Como eu falei, a meditação recolhe todos os sentidos. Eu citei o olfato, a visão e a audição, mas isso inclui também o paladar e o tato. Então, assim, a ideia é, inclusive, que você pare de perceber o seu corpo. Você vire simplesmente uma pessoa que trabalha a sua mente independentemente de qualquer estímulo exterior.
O monge, bacana, quanto bem tempo? Já tô desafiador. gostando, tá ficando mais fácil e mais barato do que eu tava pensando. Quanto tempo, ô monge, quanto tempo quietinho? Então, na realidade, como meta, eu acho que você... e aí depende muito de meditação. Por exemplo, tem outras tradições que meditam 1, 2 horas por dia. Eu nem sei onde eles arrumam tanto tempo. Não, mas eu não pago minhas contas, eu não consigo. Particularmente, não tenho esse tempo. Entendeu? Na nossa tradição, o tipo de meditação que a gente faz, eu diria que se você meditar de 15 a 20 minutos, uma vez por dia, com algumas falhas, um dia ou outro que você não consiga meditar, tudo certo, ou um dia que você estiver mais estimulado, que faz 2 sessões de 15 minutos, você vai ver grandes avanços no seu dia a dia. É mesmo? Entendeu? As meditações mais prolongadas, a gente deixa para a época de retiro, onde aí sim, a gente vai para um local adequado, para tudo, e aí faz retiro. No dia a dia, 15 a 20 minutos, com grande regularidade, dá um excelente resultado. Muito bem. Ô Gustavo, bom, cada vez mais, não adianta a gente for muito aprofundado aqui, a gente vai fazer um podcast de uns 15 dias mais ou menos, né? Então nós estamos, não de uma forma superficial, mas pelo menos tirando o melhor das suas experiências, todos vocês. Eneagrama tem a ver com autoconhecimento também, tem a ver com a identificação do próximo, tem a ver com o estudo de que todos nós somos iguais e a gente se difere muito pouco do outro? O Eneagrama, ele é um símbolo sagrado, milenar. Ele foi encontrado, né? Tem suas origens lá no Egito, no Afeganistão, não se tem o local exato. Ele foi encontrado por Gurdjieff, que era um estudioso, e ele queria entender, ele acreditava que já se tinha no mundo estudado sobre a nossa psique, sobre o que nós fazemos aqui, e ele encontrou esse símbolo. Então, o Eneagrama, na sua origem, ele é diferente desse Eneagrama que nós temos hoje. Eneagrama descoberto tem quanto tempo, o antigão? Tem alguns autores que vão dizer entre 3 a 4 mil anos. Então, é antes de Cristo. O que é o Eneagrama? Ele é um símbolo, ele é uma mandala sagrada, é um símbolo geométrico sagrado, aonde, lá nessa antiguidade, ele tratava essas questões espirituais, os movimentos da Terra, o cosmo, porque nada está parado. Neste momento aqui, podemos estar parado aqui sentado, mas a Terra está girando a 1.666 km por hora. Então, nada está parado. Então, tudo é movimento, tudo é energia. Existe uma energia no ar. Nas igrejas vão chamar de egrégora, no mundo empresarial, mastermind, Jung, que é um psicólogo, vai falar do inconsciente coletivo, mas o fato é que existe uma energia. Sabe quando você chega num lugar, você sente aquele clima ou bom ou pesado? Então existe energia, independente da religião, independente do conhecimento, tem. Existe o próprio cosmo, ele é feito de energia. Tá? Então, o Eneagrama lá na sua origem, ele tratava esses movimentos, essas energias. Recentemente, tá, da década de 60 para cá, ele veio aqui para o nosso lado, né, aqui da nossa região, e ele começou a ser estudado como o Eneagrama das personalidades. Tá? E aí começou um conhecimento mais psíquico em cima da ferramenta, onde na mandala sagrada, que possui 9 pontos, antes não chamava nem de... hoje em dia nós nomeamos esses 9 pontos, nós damos nomes, tá? Então eu vou ter lá um que é o perfeccionista, um 9 que é o preservacionista, o 3 que é o eficiente, enfim, hoje em dia, de uma forma mais didática e mais psíquica, para poder inclusive explicar, nós tratamos dessa forma, mas antigamente era os pontos, né? Cada ponto representava um processo nosso de evolução. Então hoje, no Eneagrama das Personalidades, ele nos ajuda, né, nesse processo de autoconhecimento. Então é uma ferramenta, é um modelo poderosíssimo, onde ele vai tratar das nossas personalidades e também, num processo de cura, num processo mais aprofundado, ele vai falar de espiritualidade. Nós estamos falando sobre recursos humanos, né? As pessoas que contratam outras pessoas, quem está procurando emprego. Tem muita gente que senta na frente de um psicólogo, de um recrutador, e daqui a pouquinho ele começa a te analisar de 1 a 9. Né? Você é o 2, você é o 3, você é o 4, é o Eneagrama. É isso que eu queria que você desmistificasse. Boa. Isso existe. Então, isso é uma grande... É o meu desafio com as empresas, principalmente com os gestores de RHs, porque... Eu vim da área de TI, a minha graduação inicial foi na área de TI, e eu percebo que hoje os softwares entenderam que
Se eu colocar um teste de Eneagrama, ou de DISC, ou MBTI, que tem vários sistemas de testes de personalidade, esse sistema vende. E aí, na hora que eu vou vender isso para uma empresa, para um gestor de RH, ele fala assim, ó, aqui você vai ter, ele vai responder algumas perguntas e você já vai ter assim, o raio-x da pessoa. Ela é nova, ela é da pessoa ela é isso aqui. Só que isso é um grande engano. Isso é eu pegar uma pessoa, nós somos seres complexos, né? Nós somos corpo, alma, espírito, enfim, nós temos uma placenta social, nós temos nossas crenças, ou limitantes, ou empoderadoras, e eu pegar todo o Marcão e falar assim, não, você é um número e ponto, isso é muito limitante. É porque eu estou estudando Eneagrama aos pouquinhos e eu não estou me encontrando nos 9 números. Então, porque a forma... Inventa um número. Inventa um número agora. Inventar um número, cara. Vou criar o meu número. Vou criar o meu número, não estou me achando lá. Por exemplo, eu sei nitidamente qual é o teu padrão, qual é o teu número. Só que... É mesmo? Sim. Que a única pessoa que pode dizer qual é o seu padrão e o seu número é a própria pessoa. Eu sei por conta de uma experiência. O Alexandre tem uma experiência, então quando ele chega uma pessoa com uma obesidade ou com alguma questão física, ele consegue fazer um raio-x por conta da experiência dele. O monge também, quando chega alguém lá com a mente tagarelando para lá e para cá, que não consegue ali, de certa forma, silenciar, né, encontrar o teu silêncio. Seria o meu caso, ele já sabe certinho. No teu caso, mesma coisa, você precisa de um mentor, de alguém que vai poder te ajudar a interpretar esses números. Porque senão você... O que vai acontecer, Marcão? O que eu percebo acontecendo, por isso que eu digo que é o meu desafio quando a gente vai falar de Eneagrama. É justamente tirar esses rótulos que normalmente são colocados. Quando você pega, a psicologia vai chamar isso de rótulo, e você rotula uma pessoa, você é sanguíneo, você é colérico, vamos pegar outras ferramentas, você é verde, você é amarelo, você é azul, você é 3, você é 4, você... É muito... Muito superficial. É muito superficial, é muito raso. Nós somos muito posso mais fazer do que uma pergunta? isso. Sim. Claro. E se eu ficar só lendo sobre Eneagrama, eu consigo saber qual eu sou? Você vai ter... Quando eu falo desse Eneagrama das personalidades, tá? O Eneagrama ele vai falar de comportamento, que comportamento é o que nós observamos. Sim. Certo? Mas ele é muito mais profundo que isso. Ele vai falar de essência. Ele vai falar de quem você é na tua essência. Quando nós nascemos, nós somos essência. Quando nós nascemos, nós somos humanos. Significa que nós somos da espécie humana. O que é o ser humano? O ser humano é a construção desse humano. Então nós nascemos, temos traços genéticos, né, dos nossos pais, mas o ambiente vai nos formando. Então, essa formação do ambiente vai formando o que nós chamamos no Eneagrama de personalidade. A psicologia também. Né? Personalidade é uma máscara. Sabe quando um ator interpreta um personagem? Ele não é aquele personagem, mas a gente olha para ele, inclusive, confunde, né? Mas, então, todos nós temos esse personagem, essa máscara. Né? Então, quando eu vou ler sobre o Eneagrama, eu vou conseguir encontrar traços desses comportamentos. Falar, não, realmente, isso aqui bate comigo. Não, isso aqui não bate. Se eu paro aí, eu estarei sendo assim muito raso, como o Marcão falou, nesse entendimento, porque eu só estou olhando para o comportamento. E o grande aham do Eneagrama, que daí talvez não esteja nesse teste lá de um sistema ou para um gestor de RH que não entende ou nunca estudou sobre personalidade ou Eneagrama, ele não vai encontrar as motivações. O grande aham do Eneagrama é a motivação. Por que você faz o que você faz, Marcão? Por que, Alexandre, eu tenho os medos que eu tenho? Monge, por que eu busquei tanto isso na minha vida? Né? Então, a motivação é um motivo para a ação. É o que te motiva. E se você vai para uma leitura só apenas do comportamento, que é a leitura que muitas vezes o livro vai trazer, pode ser que você se rotule, inclusive. Então tá bom, então eu sou 9, então eu sou assim, é assim que vai ser, e estagna. Eu não abro o monge também falou do espaço, né? Nós chamamos de espaço cognitivo. Eu não abro um espaço cognitivo para o novo. Eu sou aquilo e aquilo que eu sou e ponto. Antigamente tinha uma máxima que pau que nasce torto nunca se endireita. Hoje em dia, a neurociência, através da neuroplasticidade, comprovou que o nosso cérebro é plástico. Isso significa que ele aprende até o último suspiro que nós teremos nessa Terra. Então, é possível. Só que
sozinho muitas vezes é complicado. Por isso que é desafiador. Por isso que é desafiador, e nós vamos sair para mais um breve intervalo comercial, e o nosso bate-papo é exatamente nesse, corpo, mente e espírito. Eu mesmo já economizei um monte de consulta aqui, já estou sabendo de um montão de coisa, eu já percebi como fazer minha meditação. Já quase descobriu o seu número. Já quase descobri meu número, que eu percebi que eu já não tenho número nenhum disso. Eu quero daqui a pouquinho perguntar para o Alexandre a respeito das minhas deficiências, porque sempre eu quero começar o regime na segunda-feira e nunca começo. É sagrado. Não é verdade? O regime da segunda-feira é sagrado. É sagrado, né? Nós temos mais algum minutinho? Não? Vamos sair para um breve intervalo comercial? É isso? Então, amigos, nós estamos aqui discutindo, tentando de uma forma um pouco mais simples conversar sobre assuntos tão profundos, tão interessantes, que cada um de vocês daria um programa inteirinho quanto a isso. É porque nós estamos para receber daqui a alguns dias um monge aqui na cidade de Londrina, e eu quero fazer essa divulgação, que eu tenho certeza absoluta que muita gente vai descobrir, discutir e começar a entender o que Hollywood faz com a gente de uma forma diferente. A gente, eu vou ser honesto para você, eu estava quase comprando minha batinha, amarrando alguma coisa na cabeça, comprando meu incenso. É muito mais barato. É, muito aparato. E eu não estava sabendo como me ajoelhar lá, porque meus joelhos iam doer. E outra coisa também que eu perguntei, que eu achei muito interessante, é a respeito dos remédios. Tem muita gente que toma remédio, que às vezes fica preocupado e que vai aumentar a pressão, diminuir a pressão, colesterol. Tá aí. Então, nesses 2 primeiros blocos, nós descobrimos um pouco mais sobre o autoconhecimento, sobre o exercício físico, sobre a concentração, a meditação e o relaxamento, não é verdade? E também desmistificando o Enneagrama, que é uma ferramenta milenar, hoje usada por muitos recursos humanos que estão identificando as pessoas por números exatos, e nós não somos tão exatos assim. Perfeito. A gente tem a neurolinguística para discutir, a gente tem treinamento e desenvolvimento, a gente tem bastante coisa para os próximos blocos. É isso aí, estamos saindo para mais um breve intervalo comercial e a gente já volta diretamente pelo YouTube com bate-papo um pouco mais solto, que é o que mais pergunta para o monge aqui. E você só vai ficar sabendo se acompanhar a gente pelo YouTube. O monge, é muito legal. Hollywood faz o monge mal um pouquinho levitar. Né? Todo monge que eu vi nos meus filmes de karatê, o cara voava, você não voa. E desviava até de bala. Que desviava de bala. Olha, é um filme que é. Olha, mas isso eu posso dizer que eu me julgo um monge à prova de bala, mas não a bala física, né? Tipo, eu sou um monge à prova de farpas, entendeu? Não tem problema. Pode mandar farpas venenosas que não atinge, entendeu? Que maravilha. Isso é o que o treino da mente faz. Eu queria comentar uma coisa que ele falou da máscara, que eu achei sensacional, e eu acho que esse é o grande risco dessas ferramentas que nos medem, entre aspas, exato, né? Eu acho que é exatamente isso. Eu, particularmente, sou um adepto de qualquer coisa que te ajude a ter qualquer nível de autoconhecimento. E eu acho que o perigo é exatamente esse que você estava apontando, eu concordo 100% com você, quando o seu autoconhecimento te aprisiona e te rotula, porque aí você está perdendo a essência do ser humano. Eu acho que uma das coisas mais incríveis no ser humano é exatamente o que você também comentou e eu corroboro 100%, é que nós podemos nos tornar o que nós quisermos. Se nós descuidarmos, nós nos tornamos pessoas horrorosas, piores que animais. E a gente tem aí vários exemplos na história, né, de pessoas que nasceram bem, com boa educação e se tornaram pessoas cruéis e extremamente prejudiciais. E, por outro lado, também a gente tem vários exemplos, possivelmente meu amigo que frequenta as comunidades daí de Londrina, eu tive a oportunidade também de fazer algum trabalho dentro de comunidades carentes. A gente tem nessas comunidades muitas pessoas de uma coragem e uma bondade incrível, entendeu? E que dedica a sua vida a tentar libertar a juventude da influência de qualquer tipo de negatividade, seja criminosa ou qualquer outra coisa. Então, assim, não é o ambiente. É lógico, não é, eu diria talvez não é só o ambiente, entendeu? Ou também não é só a genética, enfim. Eu acho que o lindo do ser humano é que você entende como você está aparecendo, qual é a sua familiaridade, mas com boas ferramentas, de novo, voltamos à questão da meditação, e se você quiser, através de treino, você pode se tornar o que você quiser para melhor. Basicamente é o que eu vou levar para aí. Mas no negócio, a gente fala da atividade física, existe o genótipo, que é o que ele falou, que é o gene que você carrega da sua mãe, da placenta e tudo mais, e tem o fenótipo,
esse você consegue mudar. Então, assim, o genótipo você traz, a carga genética da sua família e tudo mais. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu sou assim gordinho porque a minha família toda é gordinha. Mas aí, se ele mudar o estilo de vida dele, se ele tiver o autoconhecimento... Exatamente. Ele pode se transformar numa outra pessoa. Então, assim, às vezes... Pode ir. Mas eu acho que o grande lance, como você está falando, é que assim, as pessoas acreditam que o genótipo te define. Isso. Na verdade, quando você fala assim, o genótipo, na realidade, ele é uma forte tendência genética. Então, por exemplo, eu tenho uma forte tendência genética a ter degeneração macular, mas eu estou tratando preventivamente para que isso eventualmente não aconteça. Então, não quer dizer que eu vou ter degeneração macular. Significa que eu tenho uma forte propensão e estou cuidando para que isso não aconteça até um determinado limite. Na hora que eu penso assim, eu vou ter degeneração macular, pronto, eu comecei a adoecer. Maravilha. É eu se fechar no enneagrama no número tal e não sair dali. Não, tá louco, cara? Eu tô tentando achar o número, eu acho nunca. Ponto. Vambora. Não tem 3. número. Você não tem número, você é todos os números. Ave Maria. 3, 2, 1. Estamos de volta pela 91,7 no nosso podcast a respeito de bem-estar, corpo, mente e espírito. Nós estamos aqui batendo papo com o Gustavo Isaías, mentor de desenvolvimento humano, Alexandre Barreiros, especialista em treinamento físico funcional, e o Monge que vem... Monge, falar nisso, qual é o lugar do seu templo? Qual cidade que é do estado de São Paulo? Isso, na realidade o Templo pela Paz Mundial, é legal que se diga que só existem 6 templos como esse ao redor do mundo, e dos 6, esse aqui é o muito maior. Ele foi o único templo que foi construído dentro das dimensões que Venerável Geshe-la, o fundador da nova tradição Kadampa, desejava. E esse templo fica no município do Jacaré, no distrito do Jacaré, em Cabreúva, que é uma cidade que fica entre Jundiaí e Itu, a 50 minutos mais ou menos da cidade de São Paulo. Ele é grande? É um templo grande? Ele é grande, ele tem lugar para 1.800 pessoas confortavelmente. Aí as pessoas vão aí, É um lugar muito bonito. Elas ficam aí durante alguns dias ou é só de passagem as pessoas ficam? Na realidade, hoje, nós temos exatamente essas duas opções. A ideia é que as pessoas possam vir no final de semana, então, sábados e domingos de manhã tem aulas com meditação comigo, e sábado e domingo à tarde é uma abordagem um pouco mais turística, a gente está aberto gratuitamente para o público em geral, e de 3 às 3h30 da tarde eu conduzo uma breve meditação, uma breve vivência de paz. Então, esse é o grande público. A gente recebe em torno de 500 a 700 pessoas no final de semana nessas atividades individuais. Mas você pode passar o dia aqui, você pode se hospedar aqui, passar o final de semana, pode ficar uma semana ou um mês. Nós temos acomodações confortáveis, não pressupõe ser budista. Não precisa ser budista, né? Não, você pode vir e querer entender como a filosofia budista associada à meditação te ajuda nesse caminho do autoconhecimento, ser uma pessoa mais capaz de se manter serena e construtiva, mesmo num momento com tantos desafios. Eu vou fazer uma excursão, eu, Alexandre e o Gustavo, nós vamos aí. Opa. É legal, muito bem-vindos, é muito legal. Vou falar nisso, você tá vindo pra detox. cá. Vai ser bem legal, um detox, viu? Vamos fazer um detox mental. Ô Monge, quando é que você vai estar em Londrina? Olha, com muita alegria, estou chegando já. Então, quarta-feira, dia 27, eu tenho o primeiro evento aberto aí, que é a conversa com o Monge no Café com Propósito, né? Então, qualquer pessoa que queira chegar lá no Café com Propósito, eu vou estar lá entre 17 e 18 horas, conversando desse jeito. As pessoas perguntam e eu respondo. E aí nós teremos, então, 2 palestras também. No mesmo dia, na quinta-feira, dia 27, eu vou dar a palestra Felicidade Urgente, mostrando como isso é possível, de 19h30 às 21 horas, na Escola Jardim Alvorecer, no bairro Cláudia. E o grande evento vai ser no auditório da OCIL, na quinta-feira. Da ACIL, dia Associação 28. Comercial, né? ACIL, perdão. Isso, a ACIL, o auditório da ACIL, que é no centro da cidade, não é isso? Isso. Na quinta-feira, de 19h30 às 21 horas, que é a arte de confiar em si. Eu vou falar justamente como essa mente, que é a autoconfiança, nos ajuda a identificar o nosso potencial e progredir na direção de se tornar o que nós quisermos. De novo, são instruções budistas associadas à meditação que todos podem usar e progredir. Então, não é
aula de budismo, mas como a filosofia budista associada à meditação nos ajuda nesse processo de autoconhecimento e melhoria pessoal no intuito de ser mais capaz de beneficiar os outros. Parece pergunta simples, mas quando eu penso em meditar, me dá sono. Às vezes até eu durmo. Uhum. É errado? Acabou minha meditação porque eu peguei no sono? Olha, você sabe que 13 anos de experiência faz com que você tenha várias experiências incríveis. Então, eu tive 2 alunos, um aluno e uma aluna, na época que eu era professor no Rio de Janeiro, que eles tinham uma reação que era um pouquinho mais profunda. Em 5 minutos de meditação, eles não só conseguiam dormir, como dormiam e roncavam. Então, na realidade, eles eram um fenômeno, realmente, entendeu? Quando eles estavam presentes, eu já sabia que isso ia acontecer. Porque no início, nós não temos muito domínio sobre a nossa mente. Então, normalmente, pessoas que dormem ou que dormem e roncam são pessoas muito, muito intensas e que estão encontrando aí, digamos assim, uma maneira poderosa de relaxar. Então, sem sentir algum nível de sonolência ou até dormir um pouquinho enquanto faz a meditação no início, é normal. Com o tempo, a gente vai aprendendo, então, a trazer a mente para um outro estado que é bem interessante, que é serena e alerta. Entendi. Muito bem. Vamos voltar aqui para o nosso Eneagrama. Vamos aqui. Estrategicamente, então, eu não tenho que me preocupar com essa identificação numérica, não é verdade? Mas cada vez mais eu percebo que o autoconhecimento é importante para tudo isso. Né? Então, tem sim competências e tem avaliações que eu posso treinar antes de eu sentar na frente de um avaliador. Se eu estou procurando um emprego, eu quero me posicionar bem. Provavelmente eu não tenha competências, às vezes psicológicas, o suficiente para convencer aquele cara que eu sou um cara seguro, aperta a mão dele com firmeza. Eu fui educado pelo menos assim, olho no olho, aperta a mão com firmeza, não titubeia, não fica repetindo palavras, não fica suando para tudo lado, porque você está apresentando ser nervoso. Isso ainda tem vigor hoje em dia? Tem validade hoje em dia? Ou isso é coisa do passado, avaliação do passado? Pode funcionar, mas se você encontrar um bom recrutador, um bom mentor, ou uma pessoa que conhece das personalidades humanas, com 2, 3 perguntas ela consegue perceber algo, porque nós não conseguimos esconder isso normalmente. Em algum momento você vai se contradizer. Eu pego isso constantemente. É mesmo, cara. Então, é um detetive. É porque você acaba vivenciando, né, como o monge falou, você vai ter uma experiência, então isso conta muito também. E quando eu identifico, eu consigo usar, vamos falar de uma questão de gestão. Quando eu falo para líderes, gestores, eu costumo diferenciar, Marcão, algo que normalmente as pessoas misturam: gestão de liderança. Eu encontro muito as pessoas falando assim, nossa, mas ele é um ótimo gestor, é um bom profissional. O que significa isso? Que ele, de repente, bate metas, tá? Que meta. É a busca, né? Isso. Só que não sabe falar bom dia, não é educado, não sabe dar feedback. Então, eu tenho o hábito de dizer que ele é um bom gestor. Gestão está mais ligado à parte administrativa, rotina, processos. A execução. Execução. Líder é gente. São pessoas. Então, o líder é aquele que influencia, aquele que aponta, aquele que direciona. Né? E o que eu mais encontro são pessoas, talvez até por conta da nossa escolaridade, da nossa cultura, nós somos muito treinados para o teórico, para o conhecimento, e não para o autoconhecimento. Podemos observar que a gente estuda sobre tudo, né? Português, matemática, história, Deus, estuda sobre tudo, mas não sobre nós. Então, nós temos muito conhecimento externo e pouco autoconhecimento. Isso é legal, Isaías, gostei. Isso é verdade. A gente lê, verdade, a gente lê sobre filme, comida, o que mais? Viagem, sobre a história da humanidade, até a própria Bíblia, que é muito significativa. Não, eu faço mentorias com muitos cristãos e eu percebo que às vezes ele conhece mais de Deus do que dele. E isso pode ser, do meu ponto de vista, meu juízo de valor, como o monge também colocou, pode ser um limitador para a tua espiritualidade. E, inclusive, eu encontro muitos cristãos ou pessoas que frequentam uma igreja, tá? Não necessariamente só cristãos, mas que estão mais identificados com a religiosidade do que com a espiritualidade, que são duas coisas diferentes. Lógico. Isso é uma confusão. Concordo plenamente. Eu posso ser uma pessoa extremamente espiritualizada e não ter nenhuma religião.
Agora, através da religião, e aí, cada uma vai trabalhar a sua espiritualidade, de uma forma. Né? Então, você, como o monge falou assim, ó, eu não vou falar sobre budismo, não vou converter ninguém, ó, eu vou falar de uma experiência budista, né, de meditar. Isso, e, exatamente isso. inclusive, nas religiões, usa-se a meditação. Né? Então, quando você está lá rezando, fazendo aquela intercessão ali, né? Não deixa de ser uma meditação. É uma meditação, você está meditando a ação, você está, como o monge falou, é a atenção concentrada. Hoje em dia, fazendo um paralelo à inteligência emocional, que é tão falada também hoje em dia, né? Daniel Goleman, que é o considerado o pai da inteligência emocional, por conta do livro que ele desenvolveu, tal, ele vai dizer que foco é a atenção concentrada. Né? Então, quando você começa a concentrar em algo, né, você começa, de certa forma, a meditar aquilo. Né? Sabe quando você quer trocar um carro? Aí você sai na rua, você vê todos os carros. Quer dizer, o mundo parou agora e todo mundo comprou o carro e passou na rua que você estava para você ver. Ou uma mulher grávida, por exemplo, né? Ver todas as outras mulheres grávidas. Então, é que o teu cérebro, né? Você começou a dar foco. Isso chama-se atenção concentrada. Então, quando você está, por exemplo, fazendo uma oração, você está de certa forma. E, detalhe, além de contemplar, né? Aí nós entraremos num outro aspecto que é o transcendental. Né? Nós, pelo menos eu acredito que nós somos seres de luz aqui na Terra. Nós estamos encarnados nesse corpo, mas nós temos uma alma. Né? Nós temos algo que está nos regendo. Né? E aí eu entro na espiritualidade, que é essa conexão muitas vezes com Deus, ou com o cosmo, ou com o sol. Aí cada um vai ter o nome que vai dar para isso que é maior. E é interessante perceber que nós, seres humanos, sempre estamos buscando um líder. Se é o colaborador, ele vai procurar o líder direto dele. Se é o filho, vai buscar o pai. Se é o pai, vai buscar... O esposo vai buscar a esposa. Né? Vai buscar o dono da empresa. E o dono da empresa busca quem? Deus. Perceba que nós estamos sempre buscando alguém maior do que nós. Então, nós entramos num processo de conexão espiritual com esse cosmo, com esse algo maior. Enquanto na religião... que ela é muito útil, com certeza, eu sou cristão, praticante, mas ela vai falar de processos, dogmas, orientações, estrutura, né? Que ajuda você também nessa contemplação. Por isso que a gente tem que meditar e muito. Vamos falar a respeito agora sobre 60 anos ou mais. Ah, meu Deus, Alexandre, 60 anos e eu quero saber... Você está longe disso ainda, né? Você está longe disso ainda. Muito longe disso. Eu quero saber o seguinte, 60 mais. Não que quem estiver nos ouvindo e assistindo vai desligar ou vai correr dessa conversa. Mas eu gostaria de saber. Na realidade, eu sou 60 mais, só para deixar claro. Ó, 60 mais, tá magrão, tá bacana. A meditação faz bem, você viu? Meditação faz bem, caminhar de manhã também. 60 mais, para meditação, para treinamento. Alexandre, cada um de vocês, as competências e treinamentos para uma pessoa além de 60 anos. Alexandre, além de 60 anos... Tenho músculo ainda, vou buscar esse músculo, não tenho mais músculo, o que acontece? Pode buscar, inclusive o autoconhecimento, na verdade, se o cara tiver 70 anos e nunca descobriu ainda, ele pode descobrir. 80, 90, antes de morrer, não tem problema. Então, assim, a gente sempre tem que buscar isso. E a gente fala muito da atividade física, principalmente antes dos 60, porque a gente trabalha muito lá na frente da pessoa conseguir fazer as coisas sozinha. É a tal da autonomia. Né? Então, assim, é não depender de ninguém. Então, assim, a gente preconiza que a atividade física é boa, não só por conta de você ter uma boa qualidade física e tudo mais, mas é que você vai trabalhar a cabeça também para o seu futuro, você tá bem. Então, aí, chegando lá na frente, você teve uma boa atividade física, você falou agora há pouco sobre a questão de regime e tudo. Gente, regime e dieta vocês podem abolir do negócio porque não funciona. Você tem que fazer alguma coisa que dê certo para você por longo prazo. Então, o autoconhecimento que a gente falou tanto hoje e tudo mais, o Enneagrama, gente, é um exercício que a gente vai fazendo. E a atividade física é a mesma coisa. Você vai crescendo e produzindo anticorpos, coisas boas para sua vida. Lá na frente você vai colher o fruto. Diz para mim sobre a força nas pernas, é um condutor de uma vida um pouquinho mais longa. Musculação, principalmente para as pernas. Sim. Ó, tem um estudo que foi divulgado não faz muito tempo, que exercício físico para as pernas, você diminui a demência com 60 anos mais. Então, assim, faz uma diferença danada, cara. Ó, o monge gostou, ele tá andando agora, vai passar a ter... Vai aumentar para 2 horas. quilômetros por dia. Agora ninguém me segura mais.
Que maravilha. Nós estamos passando para mais um breve intervalo comercial, é isso? Ô Gustavo, 60 a mais também para essa avaliação de desempenho encaixa também? Porque a gente tinha a idade, terceira idade, eu lembro dos desenhos de terceira idade, estava ali 60 a mais, e mudaram o desenho todo para 80 a mais, né? Mudou um pouco essa estatística de sobrevivência das pessoas de idade, né? Hoje em dia, através das informações, tecnologia, o mundo, pós-pandemia, tudo isso contribui. Mas eu tenho o hábito de dizer, como eu disse anteriormente, sobre o nosso cérebro sendo plástico, não tem idade, né? Então, 60, 70, 80. O que eu digo, e de uma forma consciente, é que nós precisamos, em algum momento da vida, ter um processo decisório. O que é decidir? Cortar fora. E toda decisão envolve uma perda. Se eu vou comprar, tenho 2 carros para comprar, comprei um, perdi o outro, deixei, né? Então eu preciso decidir, seja com 60, 70, 80, eu preciso entender, eu quero ser uma pessoa melhor? Aliás, eu desejo ser uma pessoa melhor, porque querer é muito raso também. Se eu perguntar aqui, quem quer ser feliz? Todo mundo, eu quero. Não, pergunta errada. A pergunta correta é, o que eu preciso fazer para ser feliz? Partir de uma premissa que felicidade também, ser feliz é uma decisão, como um amor, né? Então, eu preciso em algum momento decidir, independentemente da idade. Porque o nosso cérebro, ele não para de trabalhar. Ele é plástico? Ele é plástico, ele está aprendendo o tempo todo. Então, aquele negócio de eu passei de 60 e poucos anos, não vou aprender inglês. Não. Mentira. Tem muitas pessoas com 20 anos de idade que estão com uma mente de 80. Cansada, estressada, ranzinza. Do mesmo jeito que o oposto é verdadeiro. Tem muitas pessoas de mais idade que têm a mente lúcida. Muito bem. Agora sim, estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. Nós teremos nosso último bloco para considerações finais e vai ficar aquela sensação de eu queria saber um pouco mais, queria discutir um pouco mais, mas é assim mesmo. 1h30 já se passaram, quase 1h30 já se passaram. Então, estamos para mais um breve intervalo comercial e a gente continua pelo canal do YouTube. Não sai daí, a gente já volta. Pronto? Ô, Mo, já estamos terminando. Vocês viram que eu tô numa briga com o sol aqui, né? Eu vi lá. O sol dá um passo, eu dou um passo pra frente. Tá iluminado. Ô, Mojo, nós estamos agora pelo canal do YouTube também. Mas essa é uma brincadeira que eu adoro. Eu digo que essa é a hora da iluminação. Tem que você estar dando aula e o sol vem em cima. O templo que a gente está vendo pelas imagens, o templo, ele é todo aberto em cima. Então, no meio dele... Vocês querem fazer um tour rapidinho? Faz. Faz que quem estiver assistindo pelo canal do YouTube vai curtir, então, pra ver se a internet fica boa. Olha só. Esse é o altar. Cara, como é grande! Aí... É grande, é bem grande, ó. Então, ele tem 4 portas, e aí tem aquele centro lá com aquela roda muito bonita. Tá vendo, ó? Tem a porta de entrada. Hoje nós estamos numa configuração com 250 cadeiras aqui, mas você vê que está bem espaçado entre uma e outra. Né? E nós temos um Buda de 5 metros de altura, dourado, aqui, ó. Cadê? Aí, olha isso! Então são 3 Budas, o Buda do passado, do presente e do futuro. Eu adoro esse reflexo do telhado nos verdade, Budas. Verdade. Né? Então, e aqui é o lugar onde normalmente nós damos os ensinamentos. Então, aqui atrás vocês vão ver a imagem do venerável Geshe-la. O Geshe-la esteve nesse lugar em outubro de 2010, num evento para 4.000 pessoas aqui. E normalmente o professor ou professora, independentemente de ser ordenado ou não, ele dá aula nesse outro lugar aqui que nós chamamos de trono. Então, sempre o guia espiritual ali e a gente aqui. E um pouco aquilo que foi dito aí, que a gente está procurando sempre uma referência. Eu, particularmente, sou fã de referência. Se eu não tivesse a referência de Geshe-la na minha vida, em termos de prática e tudo mais, não como fanatismo religioso, como método mesmo, assim. Tudo que ele criou funciona muito bem para mim e me capacita para beneficiar os outros. Então, eu acho que essa busca de referência, na minha opinião, como religioso não dogmático, como treino mesmo, eu acho que a gente vê isso, por exemplo, atletas buscam atletas de referência para progredir. Pessoas procuram grandes experts para progredir. Exato. Então, eu acho que tudo isso nos ajuda a ser uma pessoa melhor. Que legal! E eu acho que a ausência do dogma é essencial, assim. Você tem que saber o que você está fazendo. E você é carioca? Sou carioca. Aí você deixou o Rio de Janeiro para ir para o interior. Mas na realidade, assim, eu morei em São Paulo muito tempo. Agora eu meio que volto para São Paulo. A minha idade adulta toda eu passei aqui em São Paulo.
Mas eu sou meio carioca, meio São Paulo, meio paulistano. Vamos ver se a gente consegue nessa quarta-feira ou na quinta-feira a gente se encontrar lá, né? Seria legal. Gente. Seria muito legal. As duas palestras são bem interessantes. Onde que é esse café que ele falou? O café com propósito aqui é uma boa pergunta, eu não sei. Dá uma olhadinha pra mim. Eu já vi, eu já lembro do Café nome, com propósito, o endereço, por gentileza. Eu já coloco o endereço. A Associação Comercial e Industrial é bem no centro, as pessoas sabem. A CIO aqui, que é um auditório bem legal, as pessoas conhecem aqui, é uma entidade. Eu acho que esse é o grande evento. Você pode se programar para ir lá, se for o caso. Eu acho que esse vai ser o grande evento, essa palestra é incrível, justamente traz essa coisa que ele colocou da gente identificar e se identificar com o nosso potencial e a partir daí ter coragem de superar nossas falhas. O Café com Propósito é na rua Espírito Santo, 1123, Rua Espírito Santo, 1123, aqui no centro. A gente já deu o endereço para as pessoas que estão nos assistindo agora. Café com Propósito. Mas na CIO é na quinta-feira, né? É na quinta-feira, de 19h30 às 21 horas. Tá. No nosso site tem possibilidade de você se inscrever com antecedência, que aí dá menos tumulto na chegada, né? Mas pode se inscrever na hora também. Tá. Nós vamos para o nosso último intervalo, no último bloco. Nesse bloco tem 8 minutos. 8 minutos. Então, nesses 8 minutos, eu vou dar pelo menos 2 minutos para cada um de vocês, fazendo as considerações finais. Aí você salienta mais uma vez, Monge, a sua agenda aqui em Londrina, tá bom? E aí, cada um de vocês tá legal. Oferece o serviço que vocês têm, por gentileza, tá bom? 3, 2, 1. Muito bem, nós estamos saindo para o nosso último bloco, considerações finais, já agradecendo. Monge, muito obrigado pela sua presença, Alexandre, Gustavo, para a gente deixar aqui a sensação de que verdadeiramente nós somos a soma de corpo, mente e espírito mesmo. Não adianta ter um bom espírito, de repente a mente não está bacana, o corpo está lá, sabe, relegado a um segundo plano, e a gente tem que somar tudo isso, né? Alexandre, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Viu? Hoje você dá treino onde, como é que a gente faz para te encontrar, e quem quiser saber um pouco mais como viver melhor. O meu Instagram é @Lele Treinamento Funcional, e daí eu tenho 4 lugares que eu dou treino, né? E um é na praça, perto da Avenida Inglaterra, mas aí o pessoal pode entrar em contato comigo, a gente monta grupo em outro lugar, não tem problema. Porque assim... De Alexandre. De Alexandre. Então, assim, a gente monta grupo em outros lugares, porque, assim, hoje as pessoas procuram o horário melhor para fazer uma atividade física. Isso é considerável. Então, assim, temos que se encaixar no horário de um, de outro. Então, a gente monta os grupos, às vezes, que todo mundo consegue no mesmo horário. E a atividade física, cara, assim, eu trabalho com a maior parte com pessoas acima de 45 anos. Então, eu foco muito a sociabilização. A gente, lógico, tem o foco no treinamento físico para melhora da qualidade de saúde e tudo. Mas a sociabilização do exercício físico, ela é fundamental. Muita amizade se transforma, tem né? que ser. Né? As pessoas se encontram, muita gente sozinha, viúvo, separado, né? Gente que precisa de aproximação de outras pessoas, né? Tem casal que vai junto nos treinos e assim, essa sociabilização faz muita diferença. Qual que é o seu celular? É 991513945. Mais uma vez. 991513945. Obrigado. Agradeço. Obrigado. Gustavo, Isaías, tanta coisa que a gente tinha para conversar, mas nós conversaremos em breve sobre todos esses feedbacks a respeito de avaliação e desempenho. Obrigado, viu? Maravilha. Uma honra poder participar aqui com vocês, com quem está nos escutando, nos vendo, e conversar um pouquinho sobre esse assunto que nós, como eu falei, não fomos treinados ou não aprendemos isso em linhas gerais, ou na escola, ou em casa, né? E é um assunto extremamente importante para que nós possamos ser pessoas melhores. Eu tenho o hábito de dizer que nós não precisamos ser melhores do que ninguém. Nós precisamos ser melhores do que nós mesmos em relação ao que nós somos ontem. Então hoje aqui, depois desse podcast, quão melhor eu sou? Excelente. E dessa forma eu vou encontrando a minha felicidade, né? Eu vou sendo uma pessoa melhor, mais evoluída, né? E nós temos hoje ferramentas, né, como o Enneagrama, e tem outras também, meditação, que nos ajudam nesse processo. Então é um processo decisório. Nós temos que decidir. A partir do momento que eu decido ser melhor, eu vou ser. Principalmente parando para pensar. Parando. Eu tenho que ter essa pausa para reflexão. Eu preciso fazer essa autoavaliação, né, e depois entender, e o Enneagrama proporciona muito isso. Depois que eu me autoconheço, depois que eu encontro a minha essência, a minha espiritualidade, aí fica mais fácil encontrar nos outros. É a partir do momento que eu me desenvolvo, que eu cresço,
psiquicamente ou espiritualmente, que eu dou a chance da minha esposa, do meu esposo, do meu liderado evoluir. Então começa por mim. Dalai Lama tem uma frase que eu me conecto muito, eu sou cristão, meu líder é Jesus Cristo, mas Dalai Lama tem uma frase que diz que seja você a mudança que você quer ser no mundo, né? Então ela começa realmente em nós. A partir do momento que eu melhor me conheço, me autoconheço, né? Com certeza as pessoas que estão à minha volta também irão evoluir. Como que eu faço para te achar? Tenho o meu Instagram, @GustavoIsaías, e meu telefone é o DDD 43 99102 1913. DDD 43 99102 1913. Muito bem. Monge, eu tinha mais perguntas para fazer para você, mas na quinta-feira eu vou fazer pessoalmente para você. Obrigado pela sua presença, muito viu? Bom. É uma alegria, ótimo começar o fim de semana com essa energia positiva. Acho que sabadão de manhã já para um fim de semana começar cheio de mudanças para melhor na nossa vida é espetacular. Eu agradeço também a oportunidade e gostaria então de reforçar a agenda que eu tenho aí em Londrina já nessa semana. Então, quarta-feira, dia 27, de 17 às 18 horas, tem uma conversa pessoalmente lá no Café com Propósito. Na quarta noite é uma palestra com meditação, tema Felicidade Urgente, de 19h30 às 21 horas na Escola Jardim Alvorecer, na Cláudia. E o grande evento vai ser na quinta-feira, dia 28, 19h30 às 21 horas, Arte Confiar em Si, no auditório da ACIL, no centro de Londrina. Eu espero todos vocês, eu acho que vai ser uma alegria conhecê-los. E também, se quiserem, podem me seguir no Instagram, né? O nome é meio complicado, é @KelsangDrimebr, né? Eu acho que se colocar Drimebr você acha. E no YouTube tem bastante conteúdo, é só você procurar colocar o Monge Responde, você chega lá no meu canal e a gente pode ir trocando ideias aí. Que legal, Monge Responde ficou fácil, hein? Monge Responde ficou legal. Ficou muito bom. Tudo aquilo que a gente brincou aqui no bom sentido, porque eu tento levar como jornalista a informação de uma forma bem leve, mas você sabe muito bem, Monge, que as pessoas perguntam aquelas coisas mais simples. Senta com as pernas cruzadas, fica dormente, é normal? Eu vou meditar, dá sono, é normal? Se eu meditar, eu fico um cara mais lento, é normal? São perguntas normais e corriqueiras para você isso, não é? Sim, e na realidade é aquilo que eu falei, nessa conversa e na nossa interação aqui no templo e na vida, não tem pergunta boba e não tem pergunta proibida. Eu acho que qualquer questionamento que surge, para a pessoa que está trazendo o questionamento, seja uma mera curiosidade, seja o desejo realmente de dirimir uma questão que está impactando o seu progresso, eu respondo sempre com muita alegria, quando dá com bom humor e muito desejo que a pessoa tire algo de útil da resposta que está sendo dada. Muito bem, o Monge está aí com 126 anos. Ele não quer contar para nós que ele está com 126 anos. Ele não quer contar. Ele está dizendo que está com 60. 61, rapaz. 61.